Gabriel se levantou e foi ao encontro do líder. O desconhecido ser se apresentou dizendo ser Dior, os outros dois, Merak e Enif. Disse que vinham de um mundo muito distante e que há tempos vem observando o ser humano. Dior explicou que os humanos têm muitas limitações para entender o universo e muito menos para compreender que existe vida fora da Terra. Gabriel não demonstrou surpresa ao ouvir que existem seres diversos habitando diferentes planetas e que eles têm algo em comum conosco, uma alma que pode encarnar em corpos distintos para experimentar múltiplos aspectos da existência. Ouviu com atenção e percebeu que a jornada seria difícil, mas estava disposto a enfrentar qualquer desafio para ter conhecimento. Seu semblante ficou sereno e a viagem continuou. Aproximando do planeta SJ-141A3, Dior passa a mão na parede da espaçonave, fazendo com que uma janela se abra, oferecendo uma visão da enorme esfera flutuante no espaço. A paisagem é muito diferente da Terra, sem o azul do mar, verde das árvores ou tons-areia dos desertos. Será que chegamos a Marte? Dior explica que seu planeta foi invadido por outras criaturas, resultando em parte do planeta destruído e milhões de mortes. A radiação os afetou de forma que eles não podem se reproduzir, causando assim um declínio gradual da população e tornando a paisagem do planeta pouco atraente, mas que isso nem sempre foi assim. Gabriel esperava que a aproximação seria como as espaçonaves terrestres de Elon Musk, voando em altas velocidades e pegando fogo devido à reentrada na atmosfera. No entanto, a entrada em SJ-141A3 foi suave, possivelmente devido a algum tipo de mecanismo na espaçonave que absorve solavancos e neutraliza a gravidade. Durante todo o trajeto, Gabriel permaneceu sentado e tranquilo, sem flutuar na espaçonave. Finalmente pousou com suavidade. Local estranho. Num primeiro plano, não havia nada parecido com uma cidade, apenas um imenso terreno vazio. Dior e os outros seres saíram da espaçonave e acenou para Gabriel fazer o mesmo. Ele hesitou por um momento, mas entendeu que deveria descer. Assim que pisou no solo, sentiu algo diferente, mas não sabia identificar o que era. Dior explicou que a atmosfera era composta por gases, mas não eram nocivos para seres humanos, causariam um certo desconforto e que não se preocupasse com isso. Enquanto caminhavam pela superfície do planeta, Gabriel notou que havia algumas estruturas no horizonte, mas não sabia identificar. Quando se aproximaram, viu que eram grandes torres semi-destruídas. Dior esclareceu que eram construções antigas de seu povo, usadas para medir o tempo e a posição do planeta no universo. Ele também contou que depois do primeiro evento, outros seres invadiram o planeta, destruiu boa parte dessas torres, mas algumas ainda estavam de pé. A parada naquele ponto do planeta, conhecido como SJ-141A3, era para mostrar a Gabriel o que restava de uma das cidades construídas pelo povo que lá habitavam. Após uma breve exploração pelas redondezas, o grupo retornou para a nave e logo decolaram. Ao chegarem no planeta de destino, a espaçonave pousou suavemente no local apropriado. Saíram da espaçonave em direção ao estacionamento de veículos. Um transporte que flutuava a poucos centímetros do solo os esperavam. Com o veículo em movimento, Gabriel olhava pela janela e via partes da cidade. Grandes construções futurísticas, jardins repletos de flores e árvores compunham aquele magnífico cenário. Gabriel se lembrou das construções da Terra que nada tinham a ver com tanta perfeição. Suas formas não eram quadradas como em nosso planeta, mas assimétricas, arredondadas ou em forma de losango, bem definidas. Finalmente chegaram a um prédio semelhante a uma mesquita, construída com materiais modernos e que parecia ter sido projetada para fazer parte da paisagem.
Gabriel se perguntava como poderia ser tudo tão limpo e bem organizado. Ele pensou que os habitantes desta cidade deviam ser muito mais conscientes e responsáveis do que os da Terra. Sempre guiado pelos seres, Gabriel foi levado a uma sala. Os seres o deixaram sozinho e foram embora. Gabriel examinou o ambiente, incrédulo com o que via. Parecia estar na mesma espaçonave que o abduzira. As janelas, poltronas, mesas e painéis brilhavam com um brilho suave, em harmonia com as paredes e criando uma sensação de que tudo fazia parte de um mesmo sistema futurístico. O que Gabriel estava presenciando era simplesmente inacreditável, fazendo com que as palavras de Dior, durante a viagem, fizessem mais sentido a cada momento. Os humanos ainda não estão prontos para tudo o que existe além de sua realidade conhecida. Uma porta se abre e Dior entra na sala. Aproxima-se do painel e passa a mão a centímetros da mesa e uma imagem holográfica em branco é formada acima da mesa. Dior, com gesto suave da mão, empurra o holograma para perto de Gabriel. Uma tela se abre e Gabriel observa na imagem duas pessoas sentadas embaixo de uma mangueira a uns 30 metros de uma rodovia. Ambos estavam olhando para o céu. Num átimo de segundo, Gabriel reconhece a si e aquele lugar. A outra pessoa que está com ele é o Manuel, um amigo da adolescência. Dior meneia a cabeça vagarosamente de um lado para outro e fixa em Gabriel como a dizer: "Conhece este lugar? Lembra do que conversam?" Suas palavras eram ouvidas no centro da cabeça e eram perfeitamente sonoras. Em meio a um turbilhão de pensamentos, Gabriel aludiu que sim e rememorou. No portão da escola, encontramos mais 3 amigos. Havíamos saído do colégio mais cedo e nossa intenção era de ir à casa das meninas e nos espairecer um pouco. Ao chegarmos, nos sentamos naquele banco esperando o momento certo para nos divertir. Enquanto isso, olhávamos para o céu e conversávamos sobre discos voadores e seres extraterrestres. Venerávamos aquele infinito estelar à procura de algo que talvez nos pertencesse. A cada estrela que cintilava, ríamos e dizíamos que aquele pulsar era uma espaçonave nos acenando. Tema recorrente nas nossas rodas de amigos. Eu tinha, ou talvez ainda tenha em algum lugar, o livro do Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas. Confesso, quando o li, não entendi muito o seu significado, mas acreditava piamente que poderia existir vida extraterrestre. No ano de 1978, uma onda de aparecimentos era relatada nos jornais, como foi o caso de discos voadores voando baixo no Paraná e São Paulo. Dior assentiu das palavras de Gabriel e deu um zoom na parte estelar mostrada no holograma. Dior congelou a cena e uma da suposta estrela era diferente. Gabriel reconheceu ser uma espaçonave, a mesma que o abduzira. Gabriel relacionou os 2 jovens olhando para o céu e uma constelação sendo vista, mas não se deram conta de que uma daquelas estrelas que fulguravam entre as demais era o objeto que aqueles 2 vislumbravam. Depois de alguns segundos absorto, Gabriel questiona Dior. Não era melhor ter vindo até nós em vez de ficar nos observando? Dior, com ar complacente, responde: não era chegada a hora. Não se pode colher o fruto antes do tempo. A semente lançada na estação certa germina, o agricultor cuida, fertiliza o solo, dá-lhe de beber, tira-lhe as pragas. Quando o fruto está maduro, há a colheita. O motivo dos seres mostrar essa primeira tela dos registros akáshicos foi o começo do despertar para uma nova consciência nesta vida. Você acha que esta história faz sentido? Já ouviu relatos parecidos? De qualquer forma, se você achou interessante este e os outros vídeos que postamos, deixe seu like e se inscreva no canal. Acione o sininho. Muito obrigado.